Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela presença aí, pelo prestígio. Combinei com a Fernanda Zalfa aqui, proprietária do Remember, que eu tenho muito carinho, porque me remete ao que eu sinto saudade do Brasil, que é a comida e poucas coisas, né? O resto a gente fica longe, para garantir a segurança da família. E a ideia era um bate-papo bem informal mesmo, eu falo muito, então tentar falar aí meia hora, 40 minutos no máximo e abrir para pergunta, até para valorizar a presença de vocês aqui, para a gente poder trocar, né? Porque os meus vídeos são disponíveis, minhas palestras, devem estar até cansado. Concorrência braba, que tem o cineminha de Weston aqui, para quem não conhece, é excelente aqui ao lado, passando Avengers, que é um bom filme, então vou tentar aprendê-los aqui. E o tema que eu selecionei é falar um pouquinho de gestão financeira e depois de conjuntura política no Brasil. A gente pode falar de outras coisas que vocês venham a ter interesse aí na hora das perguntas. Mas eu selecionei esse tema porque muitas pessoas que me conhecem como esse defensor aí das ideias liberais, né? Esse ativista, militante da causa liberal aí que compra briga com a esquerda, com PT, PSOL e companhia. Mas, na verdade, eu trabalhei por mais de uma década no mercado financeiro. A minha origem vem daí, né? Eu sou formado em economia na PUC, tenho MBA de finanças pelo IBMEC e trabalhei no mercado financeiro muitos anos. Então, como nem todo mundo sabe dessa origem, eu resolvi falar um pouquinho dessa fase e de gestão financeira. Eu fiz um curso online há pouco tempo que eu recomendo que vocês comprem para dar de presente para adolescentes, netos ou filhos, porque eu fiz o curso pensando muito na minha filha, que tem 16 anos, e eu fico chocado como essa turma que está aí, não acho que seja só essa geração, acho que é uma coisa histórica, mas são verdadeiros analfabetos em finanças, não tem a menor noção de conceitos básicos, juros compostos, começa a falar um pouquinho assim, a turma já olha arrepiada, né? Então, como é que você pode tomar decisões relevantes na sua vida, de poupança, de gestão, de investimento, sem esses conceitos básicos? Então, pensando um pouco nisso, eu fiz esse curso e ele deu origem a uma palestra que eu fiz aqui para o pessoal mais teenager e adaptei um pouquinho para o pessoal um pouco mais velho, mas ainda assim falando de finanças e da minha experiência, do que eu aprendi, quais foram as lições mais relevantes nessa época de mercado financeiro, né? Eu trabalhei numa asset, um hedge fund chamado JGP durante 6 anos, que por acaso meu chefe era o economista Paulo Guedes, que é cotado aí a eventual ministro da Fazenda de um eventual governo Bolsonaro, né? E, enfim, aprendi muita coisa interessante lá e queria compartilhar com vocês. A apresentação que eu tenho aqui para me guiar como highlights é uma que eu fiz há muito pouco tempo atrás em Porto Alegre, até a convite ali do Carlos, que está aqui, para um público que tinha exatamente um perfil, assim, pessoas que não necessariamente vivem de finanças, de gestão, de recursos, de patrimônio, mas, obviamente, todos têm algum interesse nisso, ou deveriam ter, né? Senão vai ser vítima, alvo de oportunistas de plantão, né? Gente que manda e-mail, assim, a última oportunidade da vida, 400% de retorno sem risco. Tem um pessoal aí que eu não vou citar nomes para não ser processado, mas que fica mandando esse tipo de e-mail todo dia, né? Que inclusive se mexe na minha área também hoje em dia, né? Tem uma presença forte aí de uma forma muito protagonista, digamos assim, na questão de debate político no Brasil hoje. Mas, enfim, a primeira grande lição que eu tirei, né, não só do mercado, como da vida, de leitura, é uma que eu repito diariamente para minha filha, né? Evite as trilhas do sucesso. Isso pode parecer meio banal, meio trivial, mas eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu vejo, que eu identifico na vida, como linha divisória entre o joio e o trigo. As pessoas que se destacam na vida e as pessoas que estão sempre se vitimizando, lamentando, culpando as estrelas, né, os outros, o sistema, alguma abstração qualquer pelos seus próprios fracassos. Então tem uma frase do Thomas Jefferson, que é um dos pais fundadores dessa nação, dessa grande nação livre e próspera, né, a América, que dizia: eu acredito muito na sorte e descubro que quanto mais duro eu trabalho, mais eu tenho dela. Então, as pessoas podem e devem acreditar no fator sorte, nas contingências do destino. A gente não controla tudo nas nossas vidas. Mas depender só disso, realmente é o caminho do fracasso, né? Tem até o meu
na minha formatura de economia, teve o aluno que a gente escolheu lá para representar a turma, ele fez essa brincadeira, né? Uma piada que o sujeito fica pedindo: Deus me ajuda a ganhar na Mega Sena, Deus me ajuda a ganhar na Mega Sena, até um dia que Deus fica cansado disso e fala: cara, eu até te ajudo, mas compra a porra do bilhete. Quer dizer, sem comprar o bilhete, eu não posso fazer você ganhar. Né? Então, pelo menos faça a sua parte na história, né? Em vez de ficar sempre se lamuriando e reclamando dos infortúnios da vida e achando que a solução vem do além. Né? E desconfiar então desses atalhos, né? Desses pactos mefistofélicos que parecem tentador demais, né? O canto da sereia fala um pouco disso mais à frente. Isso é a primeira grande lição. Normalmente o caminho das pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, né? É um caminho árduo, longo, repleto de obstáculos, não foi fácil, demanda esforço, trabalho, dedicação, coragem, tolerância a risco, né? Muita dedicação, paciência e humildade. Outro grande americano, Thomas Edison, né, inventor aí, luz elétrica e tantas coisas, dizia ele, que foi um grande gênio e inventor, que genialidade é 1% do sucesso e inspiração 99%. Ou seja, a gente ficar achando que vai ter uma grande sacada e com isso resolver nossos problemas, em vez de fazer o cotidiano, o dia a dia ali, o que tem que ser feito, né, que é mais chato, dá mais trabalho, esse também costuma ser o caminho do fracasso. Vai ter uma palestra, se já não teve aí em Miami, que eu recomendo a vocês, do Bernardinho, que eu conheço bem e já tive algumas palestras dele. E ele fala uma coisa interessante que ele escutou de um cara do Navy SEAL, tropa de elite aqui, né, dos Marines, que o sujeito chega lá e primeiro dia achando que vai arrebentar, treinar como é que mata lá os comunistas, e primeiro dia o cara tem que ficar dobrando a cama, o lençol da cama que ele dormiu, de forma a ficar perfeito, sem nenhuma falha, como se fosse um hotel 5 estrelas. O cara não acredita naquilo. Pô, tô aqui para treinar, para ser um Navy SEAL. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, o cara reclama, ele explica, né? Olha só, se você não consegue fazer as pequenas tarefas do seu dia a dia com excelência, com perfeição, você vai querer fazer as grandes, você vai querer salvar o mundo, né? Então eu sempre brinco com a minha filha: ó, primeiro lava a louça, arruma teu quarto, depois você pensa em salvar a humanidade, os animais, o planeta, essas coisas que costumam seduzir a garotada, né? Tem vários exemplos do cotidiano também que retratam bem esse perigo dos atalhos, das trilhas do sucesso que costumam levar a um penhasco, a um abismo. Algumas rapidinho, né? Uma que eu conheço bem: tentar emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, ficar no peso certo. Aí tem lá aquelas bolinhas. Você toma bolinha para emagrecer. Bom, eu já vi gente estribuchando, quase morrendo por conta dessas bolinhas, ou então dando uma surtada e ficando meio esquisita na minha frente com isso. O sujeito quer ficar forte, né? Começa a tomar anabolizante. Não, meu chapa, não tem esse caminho. Tudo isso cobra um preço depois com juros e correção monetária. Todo mundo sabe qual é o caminho para ficar forte. É malhar, é ficar forte, é fazer exercício todo dia, 1, 2, 3 horas. Para emagrecer, fechar a boca e fazer exercício aeróbico. Outra que eu brinco porque é um pouco mais ligada à minha área, e é a minha área de disciplina, que é o sujeito que quer ficar inteligente ou adquirir cultura, né? Compra aqueles livrinhos, vocês devem conhecer, leia Nietzsche em 90 minutos, né? Schopenhauer em 60 minutos. O sujeito leu 1 horinha sobre Schopenhauer e acha que é um filósofo, né? Pelo amor de Deus. Eu acabo um dia de trabalho, depois de produção ativa no blog, exausto, porque pensar e escrever demanda esforço intelectual. Tudo que eu mais quero é massagem cerebral, é ligar a novela da Globo lá para realmente ir fritando um pouquinho os neurônios, né? Descansar. Mas eu me cobro todo dia depois do jantar ir para o meu escritório, ficar lá no meu bunker lendo 1 hora por dia. Eu leio 4 livros por mês, pelo menos. É uma coisa que eu me imponho como disciplina, né? Então, esqueça de novo a trilha para o sucesso, né? Vou pegar aqui esse atalhozinho e vou adquirir conhecimento, cultura. Não vai, você vai no máximo impressionar a gatinha ali na festa, no coquetel, citar Schopenhauer e não vai nem saber do que está falando, né? Então, a verdade é que a mitologia grega já dava esse alerta com o canto da sereia. Vocês devem conhecer, se não conhecem pela mitologia grega, conhecem pelos Piratas do Caribe, né? Porque tem lá as sereias cantando, né? E isso é uma coisa tentadora. A metáfora é de que é um negócio que você não consegue resistir.
e aí o marinheiro era levado aí para lá para os rochedos e batia os barcos, afundava, elas comiam eles, né? Então, Ulisses, na Odisseia de Homero, toma a seguinte sábia decisão. Ele entende que isso existe, acontece, e ele tem uma sabedoria grande que é reconhecer a própria fraqueza da natureza humana, dele mesmo. Ele não se acha o super-homem, ele não se acha o todo-poderoso. Ele sabe que ele também pode ser tentado e sucumbir à tentação. Então ele vai lá e amarra as mãos no mastro do barco, tampa o ouvido dos tripulantes do barco com cera e dá uma ordem explícita de que não importa o que ele diga na hora, eles não podem soltá-lo do mastro. E ele vai lá e enlouquece quase com o canto da sereia, porque ele é o único com o ouvido destampado, manda todo mundo soltar ele, e como todo mundo está com o tampão e ignora a ordem nova dele, ele consegue sobreviver e atravessar o canto da sereia ileso. Então essa metáfora é importante para nossas vidas, porque ela diz isso, né? Não se ache o tal, né, a última bolacha do verão. Entenda que nós temos nossas próprias fraquezas, que nós somos também facilmente manipuláveis por várias armadilhas do cérebro, que eu vou falar um pouco à frente, e com isso a gente consegue então tomar decisões ex ante, prévias, para evitar então essas trilhas, esses atalhos, essas tentações quando elas aparecem na nossa vida, no nosso caminho, e soam tentadoras demais, né? Outra coisa que eu percebo nas pessoas bem-sucedidas, obviamente, é união, né, de talento com paixão. As pessoas que realmente se destacaram em suas áreas sempre foram apaixonadas por aquilo. O Ayrton Senna, que foi, por acaso, meu vizinho em Angra dos Reis, ele acabava de consertar motor de jet ski, de aeroplano, sei lá o quê, 2 horas da manhã ele ia para o mar. Né? O cara era apaixonado por aquilo, ele não fez aquilo para ganhar dinheiro, fama, tudo isso foi subproduto da paixão que ele tinha. Agora, claro, eu sou apaixonado por futebol, eu sou um perna de pau, lamento, né? não vai jogar bola. Então, o segredo das pessoas bem-sucedidas é conseguir mesclar esse talento, né, esse dom que você tem que lapidar, com esforço, dedicação e tudo mais, com a paixão para fazer aquilo que você realmente gosta. Eu vou pular algumas coisas aqui que eu tenho sobre essa natureza humana e tudo, e vou falar de miopia e hipermetropia, né, que é muito interessante isso para a gente entender um pouco o sucesso relativo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né, vis-à-vis o Brasil. A questão crucial que se impõe às pessoas e às sociedades é o seguinte: você quer viver agora e pagar o preço depois, ou você quer pagar agora para viver depois, postergar a vida, né? E os dois extremos, igualmente preocupantes, nefastos, é a miopia e a hipermetropia. A miopia é quando o indivíduo dá demasiada importância ao que está próximo demais no tempo, né? Ele só enxerga um palmo à sua frente. A história do carpe diem, né? Viva como se não houvesse amanhã, live and let live. É a cigarra da fábula, né? do Esopo. Por outro lado, a hipermetropia é quando você atribui um valor excessivo ao amanhã, né? Em prejuízo às suas demandas atuais, né? É o tio Patinhas, está sempre ali acumulando as moedinhas e nunca lembra de viver, não sabe nem mais para que está acumulando aquelas moedas todas, né? Então, esse hedonismo irresponsável, né? Esse carpe diem de um lado, ou o tio Patinhas do outro, que está sempre adiando o seu viver em prol de alguma coisa que nunca chega, esses são os dois extremos de pessoas, indivíduos ou sociedades igualmente ruins, né? O míope costuma ser vítima do remorso, porque a cigarra da fábula se dá conta depois que o verão acaba e o inverno inexoravelmente chega um dia. E já o outro, né, o hipermétrope, acabou também sofrendo tanto de arrependimento, porque ele foi chegando ali à velhice e descobriu que ele não viveu, que ele deixou um monte de coisa passar na vida dele em prol de quê? Né? De uma saúde perfeita, de uma poupança milionária, que ele não lembra mais, está todo destruído, né? Não tem mais, a família toda abandonou ele, o cara não vê a filha há 10 anos e está rico, né? Para quê? Então, o Schopenhauer, que eu citei aí, né? Ele dizia que muitos vivem em demasia no presente, que são os levianos, outros vivem em demasia no futuro, que são os medrosos ou preocupados em excesso. E é raro encontrar alguém ali que consiga manter com exatidão ali a justa medida, né? O equilíbrio, que é a grande mensagem, né, que eu tento trazer também. Buscar equilíbrio nas nossas vidas. Agora, dito isso,
é meio evidente que o Brasil e o brasileiro em geral peca por excesso de miopia. É o povo, é a cigarra perfeita da fábula, né? Está sempre postergando poupança, planejamento, o futuro, uma coisa que um dia chega, né? É a música do Zeca Pagodinha, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso costuma levar ao abismo. Né? Então, a mensagem que eu tento trazer, comparando aí as culturas americana com brasileira, né? É exatamente isso, a necessidade de um pensamento um pouco mais de longo prazo, estender o horizonte, esticar o horizonte de planejamento, de visão do brasileiro. Né? E é fundamental entender, então, que sem essa poupança, ou seja, sem abrir mão do prazer do consumo corrente, a gente vai sempre ficar vítima de juros altos, porque isso é um pouco mais específico de economia, mas os juros não é uma coisa que é decidido pelos bancos ao bel prazer. Né? Tem vários bancos estrangeiros no Brasil, eles não atravessam a linha do Equador e se tornam mais gananciosos. Banqueiro é ganancioso em qualquer lugar do mundo, aqui também. Por que os juros é mais alto no Brasil? Por uma série de fatores estruturais, né? Baixa concorrência e tem a ver com isso aí que eu acabei de falar. O brasileiro tem uma demanda muito imediatista, né? E poupa muito pouco. Então, a poupança baixa gera uma oferta pequena de capital na sociedade e isso pressiona o preço do capital, o custo do capital, que é a taxa de juros. Então, isso já é um pouco mais de economês aqui, não quero chatear vocês, mas só para entender que todas essas mazelas que assolam o Brasil há décadas, e a gente repete, né, e vê na mídia o tempo todo, o candidato a presidente falando disso o tempo todo, como se bastasse vontade política para baixar juros, né? Tudo isso é um sintoma, é um efeito, e em boa parte dessas doenças culturais que o Brasil tem, que eu tento trazer aqui um pouquinho. Né? Então, eu vou comparar aqui o Brasil com os Estados Unidos em alguns fatores, só para ficar claro isso, para a gente entender do que a gente está falando aqui em algumas coisas bem do cotidiano aí nosso. Em primeiro lugar, e isso é um histórico da hiperinflação no Brasil, óbvio, mas é interessante para quem mora aqui há algum tempo perceber essas coisas. Né? Parecem banais, mas são sintomáticas das diferenças culturais. Nenhum americano faz conta mensal. Quando você for conversar com alguém sobre salário, sobre tudo isso, vai ser sempre anual. Né? Ele pensa em salário anual, o brasileiro pensa em salário mensal. Né? Segundo grande aspecto ainda ligado a isso, né? Nos Estados Unidos pergunta-se how much money do you make? Make é fazer, é uma ação. Você é agente ativo do seu ganho anual e não mensal. Ou seja, presume-se que o dinheiro tem que ser produzido por trabalho. É uma contrapartida do trabalho. No Brasil, como é que é? Quanto dinheiro você ganha por mês? É um maná, né? É um presente dos céus. É o Estado que assina um cheque e te dá o seu salário, né? Outro detalhe que parece bobo, mas para mim é um dos principais, né? Contribuinte. Agora nós tivemos o último dia aí para entregar o imposto no Brasil. Todo mundo feliz da vida, presumo, né? Saindo para comemorar depois que entregou o dinheiro para o leão, né? Porque contribuinte está contribuindo com a sua cidadania, né? Como eles dizem. Não, coisa alguma, né? Isso é balela, isso é discurso de estatizante. Aqui nos Estados Unidos, taxpayer, que é o nome correto. Você é um pagador de impostos. Né? Então você é um cidadão, não um súdito, e isso te traz direitos. Semântica, mas é importante porque ilustra muito bem a cultura de um povo. Outro caso claro, né, clássico. Quem são os seus heróis? Né? Tem um comunista que é o Bertolt Brecht. Ele tem um personagem que dizia pobre do povo que precisa de heróis. Eu discordo. Eu acho que todo mundo precisa de heróis. É pobre do povo que tem os heróis errados. Né? O Brasil tem Macunaíma como herói, né? Macunaíma. Aqui é o seguinte, Steve Jobs, Warren Buffett, são empreendedores, são os caras que fizeram esse país, criaram riqueza, emprego. No Brasil é tudo nome de rua, é tudo nome de político, de ditador até, né? Quem são os seus heróis? Os Estados Unidos enaltece os seus empreendedores. No Brasil, empresário ou empreendedor é sinônimo de canalha, de cafajeste, de explorador, essa mentalidade marxista tão entranhada ainda no nosso povo, nas nossas universidades e nas nossas novelas, né? Outro ponto que aí todo mundo conhece, é o tema do meu último livro também, né? O Brasil é a terra que tem malandro demais para otário de menos. É a terra do jeitinho nacional, né? Todo mundo quer ser malandro. Nos Estados Unidos, império das leis, rule of law. Tem a famosa sacada do antropólogo Roberto da Mata,
que define essa diferença cultural entre os dois países, que o sujeito está furando fila no Brasil, né? Aí o cara vai reclamar e fala, você sabe com quem você está falando? Carteirada, né? Carteirada, eu sou importante, você não. Aqui nos Estados Unidos o sujeito é pego furando fila, reclama quem você pensa que é para furar a fila. Né? Então, esse quem você pensa que é igualdade perante as leis, né? Rule of law. No Brasil, você sabe com quem você está falando, é a carteirada, né? É o tapete vermelho dos poderosos. Amizade com o rei, aliás, né? Conhecimento com quem abre portas, com quem resolve as coisas no Brasil, vale muito mais do que qualquer coisa, né? A ponto de várias empresas grandes aí, né? Investirem entre aspas, muito mais em lobby em Brasília para cair nas graças de um BNDES, que dá subsídios bilionários por ano, né? Cobrando taxas de juros abaixo da inflação, toda a torcida do Flamengo e do Corinthians quer, né? Enquanto que nos Estados Unidos é meritocracia. Esse é o conceito que vale aqui. É meritocracia. Se o sujeito fez por merecer, se ele fez por onde, ele vai receber de acordo. Sem mimimi, sem... Agora estão tentando mudar esse troço aqui, né? Agora tem já essa marcha das minorias oprimidas, né? O sujeito se diz membro de alguma minoria qualquer, ele tem benefícios, ele se acha detentor de algum tipo de dívida que a sociedade tem com ele, né? E aí entramos no outro critério, a vitimização. Né? Agora está ficando moda nos Estados Unidos, no mundo todo. Mas no Brasil a gente já sabe que é o default, né? Quem não chora não mama. No Brasil todo mundo é vítima de alguma coisa. É o país dos coitadinhos, como diz um título de um livro lá da década de 60, que é super atual. Né? Enquanto que nos Estados Unidos é a ideia de responsabilidade individual. Responsabilidade vem de responsibility, habilidade de resposta. A habilidade de reagir às coisas que se apresentam diante da gente na vida. Isso é sempre do indivíduo, não existe essa responsabilidade coletiva, né, que eles tentam incutir. Aliás, só um parênteses, nem filho herda dívida líquida de pai quando o pai morre. Né, você pode avançar até o limite dos ativos que o pai deixou para pagar a dívida, nunca sobre o patrimônio do próprio filho. Então, se um filho genético não herda dívida de um pai, eu herdo dívida de um sujeito que tinha escravo 200 anos atrás? Porra, eu sei lá se meu tataravô tinha escravo ou se era escravo, até porque mulatos eram donos de escravos no Brasil, né? Então são detalhes que esse pessoal do mimimi coletivista costuma ignorar, e no Brasil isso é muito forte, aqui é mais fraco e está crescendo, infelizmente. Outro conceito interessante, o Brasil tem muita cabeça de emprego. Parem para pensar, todo mundo quer emprego. Aqui é trabalho, aqui o sujeito chega, tem now hiring, tudo que é loja, né? Que precisa de trabalho. O sujeito entra, ele olha para a cara dele e começa aí. E vai trabalhar para se sustentar. No Brasil todo mundo quer um emprego, quer um cargo, não quer trabalho necessariamente. O que remete ao outro aspecto, né? O Brasil tem o culto ao diploma. A nossa mentalidade lá adora um diploma. Currículo Lattes, carteirada de diploma. Já cansei de debater com gente que usa isso. Nos Estados Unidos, conhecimento, know-how. O cara se prova falando, escrevendo. Não é porque ele tem um extenso currículo Lattes que isso vai garantir que ele é alguém que tem sabedoria para transmitir. No Brasil, todo mundo quer fazer concurso público. Aqui é o país do empreendedorismo, como eu já disse. E no Brasil temos lá os sindicatos fortíssimos, com direitos, conquistas trabalhistas, né, que na verdade chegam a dobrar o salário do cara, que é uma balela, que quem paga é o próprio funcionário, besteira. Isso tem um economista que é o Modigliani, que dizia assim, brincava assim, chega na pizzaria e fala, ó, em vez de cortar a pizza em 8 pedaços, corta em 12, que eu tô com muita fome hoje. Né? Porra, é o mesmo tamanho de pizza, só está dividido em mais fatia. Então essa coisa do 13º salário, 14º, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, licença aquilo, licença... Só está dividindo em mais fatia o salário do cara. O salário do cara depende de lei de oferta e demanda e do mercado. Não é o patrão que é bonzinho ou não, não é o sindicato que vai pressionar, é lei de oferta e demanda, é mercado. E no Brasil a gente tem essa cultura de que se o sindicato pressionar e o governo conceder, aí tem umas conquistas trabalhistas fantásticas. Qual é o resultado? 1/3 da mão de obra no Brasil na informalidade, leia-se ilegalidade sem direito algum. Né? Então eu acho que é melhor os Estados Unidos. Não se vê uma horda de americanos tentando entrar no Brasil ilegalmente para absorver os direitos trabalhistas no Brasil. E em contrapartida a gente vê um monte de brasileiro tentando entrar, mesmo que ilegalmente, nos Estados Unidos para pegar essa carona no país das oportunidades, em contraponto aos direitos trabalhistas. Eu vou falar um pouquinho só das armadilhas do cérebro,
que é outra coisa interessante, um pouco específica do mercado financeiro, mas serve para tudo na vida, né? Algumas ideias que a gente está sempre sendo armadilhas, vítima de armadilhas, são aquelas tais tentações, cano da sereia, né? O primeiro é uma coisa chamada mental accounting, contabilidade mental, que é o seguinte: pensa que você comprou um ticket para ir ao cinema. Aí você chega lá no cinema, né? E você perdeu o ticket, o ingresso que você comprou e botou no bolso, você perdeu. Aí você fala, putz, tem que comprar outro ingresso, pagar mais $10 para ver o filme, $20 para ver a porcaria desse filme, não vou embora, dane-se, perdi. Enquanto que se você botar dinheiro no bolso e chegar lá e perder o dinheiro, você pede emprestado a alguém, isso é estudo empírico, tá? Em universidades e tudo mais, americano faz estudo empírico para tudo, né? E aí conclui que a maioria vai lá e compra o ingresso se tiver perdido o dinheiro. Ora, mas por que? Isso não é racional. Pois é, o ser humano não é racional o tempo todo. É porque ele já fez a contabilidade mental daquele... Ele carimbou o dinheiro. Dinheiro não tem carimbo. $10 é $10. Mas quando ele carimba, isso é para o teatro. Ele vai lá e não quer pagar $20 pelo mesmo teatro, pelo mesmo cinema. Enquanto que o dinheiro está solto no ar, ele pode pegar $10, ele perdeu $10 e não perdeu o ingresso do cinema. De novo, pode parecer bobo, mas no mercado financeiro, quem trabalha nisso sabe como tem gente que cai nessas armadilhas, porque fica assim, eu vou dar um exemplo, até fora do mercado que é mais fácil. A casa, né? Eu comprei a minha casa por 500 mil, aí hoje ela vale 400 mil. Eu falo, não, ela vale 500 mil, você carimbou lá, a casa 500 mil. Meu amigo, a casa não vale mais 500 mil, ela vale 400 mil. A sua decisão diz respeito não a quanto você pagou pela casa, mas quanto ela vai valer daqui para frente. Se vale a pena você vendê-la hoje ou não. E a única coisa que importa para essa tomada de decisão, se vale a pena vender hoje ou não, é quanto vai valer daqui para frente, não quanto você pagou por ela. Então, é uma coisa, aí remete a segunda armadilha, é o sunk cost, né? A fundo perdido. Né? Você cria um apego pelos bens adquiridos, né? E isso é besteira. Se está num buraco, para de cavar. É a primeira coisa lógica a se fazer, né? A pergunta que eu faço para provocar é a seguinte: quanto é que vale uma fábrica de gelo que custou $1 bilhão para ser construída no Alasca? Eu lamento, ela vale zero, né? Quem é que quer gelo no Alasca, porra? Então, custou $1 bilhão, mas não vale $1 bilhão. Custo não é igual a valor. Então, de novo, sunk cost, você já pagou, aquilo já era. Esquece, você tem que pensar daqui para frente. Outra coisa que eu acho fantástica, tem um livro com base nesse estudo que fizeram em universidade aqui, é a história do gorila invisível. Fizeram um experimento e botaram lá 2 times de basquete jogando na quadra e mandaram os alunos contarem o número de vezes que o time de camisa azul passa a bola entre si. E fizeram o experimento. E aí foram perguntar depois, e aí, 32 vezes, 31 vezes, 60% acertou, 40% errou, mas perto. Aí o cara vira e fala assim, e o gorila na quadra? Que gorila? Bom, quando você vai ver no vídeo, tem no YouTube esse experimento, no meio da quadra, que está lá os 2 times, entra um gorila, obviamente um ser humano fantasiado de gorila gigantesco, chega a ficar 5 segundos na quadra, faz assim no peito e sai da quadra. E mais de 70% das pessoas que fizeram esse experimento não viram o gorila. Isso tem um livro do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, né? Que ele fala justamente sobre isso, Thinking Fast and Slow. Ele divide lá o que a gente consegue pensar mais rápido e automático e aquilo que demanda mais energia e foco. Quando alguém manda você contar o número de passes numa quadra, você liga o segundo estágio, o Thinking Slow. Você precisa prestar atenção, eliminar qualquer dispersão e focar naquilo. E aí aparece um gorila na tua frente e você não vê, vai ser devorado por ele, se for verdadeiro, né? Então, essa história é interessante para a gente lembrar dessas armadilhas, né? Que muitas vezes a gente está olhando ali a árvore e esquece a floresta, esquece o big picture, né? Então, as pessoas que são bem-sucedidas costumam a ter a capacidade de mesclar essas duas coisas, ter uma visão abrangente da coisa também. Outra grande armadilha é o survival bias, o viés de sobrevivência. A gente costuma buscar sempre confirmar nossas teses previamente estabelecidas por vários fatores muito mais emocionais que racionais, nossos pré-conceitos, né? E daí vem a sacada de Karl Popper, o método científico, que é você criar a hipótese que você quer testar e tentar refutá-la em vez de comprová-la.
As pessoas sérias, as pessoas que realmente são honestas intelectualmente, elas adotam sempre esse método. Elas, em vez de tentar comprovar a tese delas, elas tentam refutá-la. Por que o Popper teve essa sacada? Porque todo mundo na época falava que só existiam cisnes brancos. Por quê? Porque todo mundo só tinha visto o cisne branco, pô. Então não deve existir cisne de outra cor. Até que se descobriu na Austrália o tal do cisne negro. Então o nome do livro do Nassim Taleb, que é um cara que eu gosto muito e recomendo, é exatamente o cisne negro por isso. Mostrar o seguinte, ó, enquanto a gente ficar tentando comprovar nossa tese, a gente vai ficar chamando tudo de lei de Murphy. Né? Ah, porra, justo na hora que eu estou apertado para fazer xixi, está um trânsito de 1 hora. Mentira! Lei de Murphy é balela, não existe. É mentira, é falácia, é enganação. Por quê? Porque você ficou preso no trânsito várias outras vezes sem estar apertado para ir no banheiro e nem se deu conta disso. E em várias outras vezes você ficou apertado para ir no banheiro e não tinha trânsito. Então você só vai reparar que você está apertado para ir no banheiro naquele diacho daquele trânsito porque você está apertado naquela hora. Aí você fala, lei de Murphy, né? Tinha que ser. Não! O primeiro capítulo do meu primeiro livro, escrito lá atrás, chamado Prisioneiros da Liberdade, é isso. Né? A lei de Murphy e Karl Popper. Onde eu mostro o seguinte, ó, esse confirmation bias leva a gente a inúmeras interpretações falaciosas, equivocadas. A gente fica o tempo todo tentando comprovar nossas teses. Né? Eu quero, e o Facebook, as redes sociais não ajudam, porque os próprios algoritmos dele fazem com que a gente só enxergue pessoas que pensam parecido. Então fica todo mundo confirmando as suas crenças nas suas igrejinhas, nas suas seitas. Aí meus amigos lá que me perdoem do Partido Novo, né, ficam achando que o Novo vai dominar o Brasil, porque todos os eventos que eles vão tá lotado, a sala lá na Elite, na capital do Paraná, para 200 pessoas, e no Facebook. Lamento, isso não é Brasil, entendeu? O Brasil tem 110, 120 milhões de eleitores, então o buraco é mais embaixo. Procura refutar a tua tese, procura ver o que você está errando e não acertando. Isso é o que diferencia as pessoas sérias dos embusteiros da vida. Bom, eu falo aqui muito de gestor, encontrar um gestor, porque foi aí o tema da minha palestra na empresa que o Carlos me convidou, chamado Same Side, que é exatamente isso, a ideia de você tentar alinhar interesses, mas eu vou pular isso, porque eu acredito que não seja do interesse de todos vocês, para concluir e falar um pouquinho só de política no Brasil. A conclusão disso tudo que eu disse até agora, e tem mais na apresentação, depois eu posso mandar, é que os campeões, eles não se fazem no ringue. O nosso viés de confirmação faz a gente acreditar nisso. A gente olha e fala assim, putz, o cara é do cacete, né? Estourou, bombou. Pega agora um cara que eu adoro, que eu sou fã, o Jordan Peterson, né? um psicanalista, professor de Toronto, no Canadá. Ele estourou, ele tem 100 milhões de views no YouTube, ele virou celebridade agora, está dando entrevista para o 60 Minutes, para todo mundo. Aí você olha e fala assim, caramba, o cara estourou meteoricamente em 2 meses, 3 meses. Meu cara, ele estava há vários anos, não só se preparando, como já tinha vários vídeos no YouTube com milhões de views, só as pessoas que não sabiam. Aí quando teve uma oportunidade ali, que foi um debate numa entrevista lá no Canal 4 de Londres, tudo, aquilo deu um holofote para ele e ele conseguiu aproveitar a onda e realmente ficou famoso mundialmente. Mas ele já era uma pessoa com esse sucesso pronto, só faltava estourar, né? Minha foto que está aqui, que vocês não estão vendo, é o cara justamente do UFC, né? E o irlandês lá, que eu esqueço o nome, o McGregor, o fanfarrão, né? Foi até preso, quebrou tudo na van. Enfim, o cara, o que a gente vê no ringue é o resultado de anos e anos de trabalho. Lembra do Rock Balboa, né? Anos e anos de trabalho, de preparação, de tudo. Aí a gente vê ali no ringue, parece fácil, né? Putz, o cara, sucesso é uma coisa que vem fácil. Não é. Tem um livro de um cara que eu recomendo a vocês, que é o Malcolm Gladwell, chamado Outliers, Fora de Série. E ali ele tem uma teoria empírica também, quer dizer, uma teoria que vem da experiência dele, né? Da análise empírica, que é a teoria das 10 mil horas. Ele conclui que todo mundo de destaque nas áreas respectivas tem ali uma história para trás de 10 mil horas de treinamento. E aí eu fui fazer a conta, né? Pô, as pessoas hoje em dia me dão um feedback legal. Cara, como é que você... O Maurício aqui, o proprietário da Remember Sosa Fernanda, brinca comigo, você tem uns 5 chinesinhos escondidos lá que escrevem para você. Fala a verdade, ninguém consegue escrever tanto assim num dia. E eu falo assim, ó... como é que você escreve tão rápido? O cara às vezes me dá uma sugestão de tema, eu já escrevo um artigo, meia hora e depois está no meu blog. Sabe qual é a resposta? Eu fiz as minhas contas, eu estou há 10 mil horas escrevendo. Eu debatia no Orkut. Eu era do tempo do Orkut.
Na verdade, até antes disso, eu criei lá um canal entre família, que um amigo meu brincou que só o meu sogro aturava e respondia. Mas a verdade é que eu estou debatendo há mais de 10 anos. Aí, pô, vem o Gregório do Vivier querer debater comigo, não dá, lamento, não é arrogância, mas o cara tem que comer feijão com arroz, é fraquinho demais, não está se preparando. Ele acha que está se preparando fumando maconha, não está, entendeu? Então, de novo, easy come, easy go, no pain, no gain, é uma máxima comum nos Estados Unidos, no pain, no gain, entendeu? Então, a teoria das 10 mil horas é interessante, porque eles concluíram lá que os Beatles, né, quando teve a Beatlemania e tudo, pô, os garotos estavam tocando juntos já em bares em Liverpool, quando eram adolescentes, eles tinham uma química de palco já, eles estavam há 10 mil horas tocando junto. Aí quando eles estouraram, quando veio a oportunidade, eles já tinham toda aquela simbiose, toda aquela ligação no palco que ajudou muito na carreira deles. Então, de novo, para de achar que o sucesso que você enxerga é o resultado, é a causa. Aquilo é o resultado, é o sintoma. E outra coisa também, um pouco mais triste de falar, mas verdadeira, o cemitério está cheio de caso de talento que não estourou. Isso é outra coisa importante para a gente não achar que basta talento. Né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum isso, tá? Você vai a qualquer birosca que tem aí, você vê um showzinho de rock, aqui mesmo tem na 27 tem um posto de gasolina que a turma da Harley Davidson gosta, você vai lá, tem uma bandinha de rock tocando, você fala assim, caramba, esses caras são muito talentosos, por que estão dando show no posto de gasolina da 27 em Weston? Né? Porque tem muita gente talentosa no mundo, guess what? Né? Não basta você achar que é bonzinho em alguma coisa e vai se destacar. Então, o buraco é muito mais embaixo, essa é a grande lição. Só lembrando, né, que tem que a felicidade não é medida, obviamente, pela conta bancária, por esse resultado do sucesso apenas, né? O sucesso, muitas vezes, financeiro, monetário, pelo menos, ele é um subproduto de quem realmente obteve sucesso na sua vida fazendo algo que tem tesão, paixão e que dá sentido, né, meaning, propósito para as suas vidas. Isso é que eu acho que motiva as pessoas. Ninguém pode acreditar que um Buffett ou um Jorge Paulo Lemann acorda depois de 50, 70 bilhões de dólares para trabalhar falando que eu vou ganhar mais $1 bilhão. Né? É óbvio que não é isso. É o desafio, é o challenge, é o propósito, é a paixão, é o tesão que ele tem naquilo que ele faz. E tem um balanço na vida, um equilíbrio, né? E o bottom line não é medido apenas pelos dólares que você faz, mas sim pela sua felicidade geral. Então a mensagem, obviamente, é tentar focar nesse equilíbrio na vida, no que realmente tem valor, na família, nos amigos, né? Enfim, a pessoa realmente feliz não é apenas a pessoa bem-sucedida monetariamente falando, né?